Primeiro, meu nome é Fernanda Bernardo, eu sou desenvolvedora e front-end na Kaelon, e eu já trabalhei com sistemas dando código, Guji, Mamute, Alura, vários sistemas desse tipo. E hoje eu vim aqui para falar sobre jogos. Jogos na web geralmente são sobre com o quê, né? Com HTML, CSS e JavaScript. Mas não vou falar de JavaScript hoje, não vai ter uma linha de JavaScript em nenhuma parte do código. Então, como, né? Como que vai fazer isso? Se os jogos têm evento, têm animação, têm condição, e o CSS é só uma linguagem de estilização. Como que vai fazer isso, né? E isso que eu vou falar durante a palestra. E outra pergunta é, por que só CSS? Por que eu não vou usar JavaScript? Porque sim. Então, vamos embora, né? Tchau, não tem nenhum motivo para estar aqui, para estar assistindo a palestra, nem nada, né? Não, brincadeira. Por que, então? Eu vou dar 3 motivos para fazer um jogo só com CSS e sem JavaScript. O primeiro é porque é divertido. Segundo, só pelo desafio, né? Porque é muito desafiante você conseguir fazer só usando CSS, dá aquela vontade de ir para o JavaScript, mas não, sem. E o outro é pelo aprendizado. A gente começa a ver muita coisa de CSS, de até HTML, que a gente nem lembrava que existia. Mas eu tirei isso daí da onde, né? Eu que criei, eu que inventei, não. Eu inspirei, não sei se vocês já viram ou não, nesse Duck Hunt e no Maintaining CSS Style States. Depois dá uma olhadinha, é muito interessante, o código é aberto, dá para vocês verem como tudo é feito. E você não acredita que não tem uma linha de JavaScript. Você vai falar assim, tem JavaScript nisso daí. Mas não tem, é só CSS. Foi aí a minha inspiração. Então, vamos começar a fazer código agora? Primeiro, o que a gente vai fazer? Como eu já mostrei lá no comecinho, vamos fazer o Timberman. Para quem não conhece, o Timberman é um jogo que tem um lenhador e ele vai ficar cortando, o objetivo é cortar essas árvores e fugir dos galhos para não morrer. Então, como que a gente... Vamos começar por algum lugar. Por onde? Pelos elementos do nosso cenário, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Usando divs e classes normal. Então, a gente tem aí uma div árvore, que vai representar todo o tronco do nosso jogo. E aí tem os spritezinhos, que esse vai representar o tronco do galho direito, do galho esquerdo. E fora disso, tem o boneco, o Timberman, e o chão, que ele vai ser fixo. Sempre vai estar aí. Beleza. Tá dando para enxergar aí no fundão a fonte? Tá, beleza. Então, como que a gente vai fazer o CSS, né? Do chão, do tronco, dos galhos, do Timberman, é tudo background, position e tudo, só posicionar as coisas na tela, que eu não vou entrar em detalhes maiores sobre isso. A árvore, ela tem que estar... Esse 190px é o tamanho do chão, é o height do chão. Então, ele tem que estar um pouquinho para cima para não ficar no meio, né? E o Timberman tem que estar na frente de todo mundo. Então, por isso, usar o z-index. Para quem não sabe, com o posicionamento na vertical, assim. Então, eu tenho isso daí já. Já colocando tudo dos backgrounds, tudo, eu tenho essa telinha no Firefox, tá? Isso não fiz as compatibilidades aí, por enquanto. E, para deixar bem claro do que eu estou falando, essa faixa, ela significa o bloco. Então, toda vez que eu falar bloco, é uma faixazinha do tronco, vamos dizer assim. Beleza. Já fizemos o nosso cenário, agora vamos fazer o controle. Por quê? Eu preciso conseguir mexer o meu boneco, certo? Como que eu vou fazer isso? Inputs. E do tipo radio. Por que o radio? Porque o radio você consegue pegar os values lá no CSS. Então, a gente consegue pegar o esquerda, o direita. Então, fica mais simples, que eu vou mostrando para vocês. Como que fica? Fica lá, se vocês verem, tem 2 bolinhas lá no canto esquerdo, que representam esses 2 radios que eu coloquei. Beleza. Aí, agora ele está sem vida, né? Está sem nada. Vamos fazer ele respirar, vamos dar vida para ele, para o nosso Timberman, certo? Isso daí, como que a gente faz? A gente só vai pegar e vai mexer na classe do Timberman. Não me importa mais nada ao redor dele. Como? Vamos lá, vamos com calma, que tem bastante coisa. Primeiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai mexer com sprites. Para quem já mexeu com o jogo um pouquinho, geralmente a gente mexe para fazer essas animações com os sprites.
Então, a gente vai mexer só na position do background. Então, se vocês perceberem lá em cima, ele tem uma pequena diferençazinha de, tipo, 2 pixels, sei lá, 1 pixel, para poder fazer essa animação dele respirando. E o restante é animation. Animation, o que, que é? Tem o Timberman Animation, é o nome ali do keyframe, que está referenciando. Ela vai durar meio segundo o ciclo de uma animação. Ela vai estar infinita, então ela vai ficar rodando direto. E esse time function é para falar da curva de animação da nossa animação. Né? Curva de animação é complicada. Ela vai ter só dois passos. Então, ela vai de um para o outro. Ela não vai fazer aquela curva, aquela transição lerda. Não. Então, ela vai ficar de um para o outro, que é o que acontece aí. Ele muda de um para o outro, rápido. Por isso, steps 2. Beleza? Beleza. Então, a gente mexeu, a gente deu vida para o nosso Timberman. Agora, vamos fazer ele se movimentar. De um lado para o outro. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando as labels. As labels a gente vai fazer o quê? Tudo que o for, ele vai ter o mesmo nome do input do ID do input. Para quê? Para quando eu clicar na label, desse jeito, ele conseguir marcar lá o meu input do jeito certo. Então, eu vou ter a label do lado esquerdo e a label do lado direito. Certo? E aí, como que eu vou... Eu preciso... Beleza, eu cliquei no input na label do lado esquerdo, eu quero fazer com que o meu Timberman fique do lado esquerdo. Se eu clicar do lado direito, eu quero que ele fique do lado direito. Como que eu vou fazer isso? Só usando left, positions mesmo. Então, ali tem o calquezinho para ele não sair da tela, 100%. Então, eu só tiro o tamanho dele. E o transform é para quê? Para não ficar usando milhões de sprites. A gente usa uma sprite só e só faz ele virar, porque, se vocês perceberem, ele troca a mão que ele está segurando o machadinho dele. E aí, a mesma coisa para o esquerdo. Então, quando eu pegar um input esquerdo que tiver focado e tiver checked, eu vou pegar o Timberman e vou mudar a posição dele. É isso que significa esse seletor enorme. Aqui, a gente vai mexer com seletores bizarros, grandes e tudo na mão, porque não tem como automatizar esse processo. Ou, pelo menos, eu ainda não achei como. Beleza, então, eu consigo já fazer isso. Clico do lado esquerdo, ele vai para o lado esquerdo. Clico do lado direito, ele vai para o lado direito. Beleza? Agora, só que isso eu estava fazendo para uma faixa só. Eu quero aumentar isso. Eu quero aumentar isso. O que eu faço? Vou fazer vários inputs do type radio, e para cada um eu vou fazer o esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Então, vai ficar um negócio enorme. Quanto mais fasezinhas do seu jogo você quiser, mais inputs você coloca. Aí, beleza. O que a gente faz? Porque como que está ainda? As labels, eu coloquei também, junto com os inputs, eu coloquei as labels. Então, tem várias labels do lado esquerdo e várias labels do lado direito. Então, eu preciso sumir com elas, porque eu quero que na primeira faixa eu selecione só do primeiro input. Então, a partir do terceiro, eu vou sumir com eles. Vou deixar só as labels da primeira fase. E aí, como que é? Se eu clicar na primeira label, eu quero que apareça a segunda label. E se eu clicar na segunda, eu quero que apareça a terceira. Por isso que eu vou usar esse seletor daí. Se eu clicar no input que comece com bloco 1, se ele tiver checked, eu vou pegar a label correspondente que comece com bloco 2 e vou dar display block nele. Beleza? A mesma coisa, eu vou fazer do 2 para o 3, do 3 para o 4, e aí vai, quanto maior for seu jogo, maior o seu CSS. Beleza. Agora, vamos fazer a árvore caindo. Porque ele só estava se mexendo de um lado para o outro paradinho. Agora, ele precisa cortar a árvore. Ele não está cortando de fato, mas beleza. Aqui, eu estou só recapitulando o que já tinha, para reforçar. E aí, como que a gente faz? Deixa eu voltar aqui. Tem os sprites, tem todos as divs de dentro da árvore. Então, cada bloco tem essa classe sprite. Então, eu vou aplicar uma transition nessa classe sprite. Ela vai mexer aonde? No transform, vai ter um segundo dessa transição, e a curva de animação dela vai ser o tipo Z.
E aí, o que acontece? Quando eu clicar no input, ele vai pegar esse sprite e vai dar um translate. Aí, quando eu clicar no... Esse translate vai ser o tamanho do height dessa minha sprite. No caso, é 190. Quando eu clicar em dois inputs, ele vai 2 vezes isso. Em 3 vezes isso. Então, se você tiver 12, você vai ter 12 checkeds e fazer 12 vezes 190. Então, você vai ter um seletor enorme. Beleza. Então, eu já consigo fazer isso. Só com aquele seletor lá, eu já consigo fazer ele pulando. Opa. Beleza. Aí, o que acontece? A gente já está movimentando ele, já está fazendo o tronco cair. Agora, a gente precisa morrer, né? Quando bater no galho, precisa morrer. Como que faz isso? A gente coloca, em cada bloco desses, que tem duas labels e 2 inputs, a gente acrescenta uma div com essa classe morreu. Então, em cada um desses bloquinhos, a gente pode morrer, certo? Então, por isso que a gente coloca essa div. Então, vai ter várias divs morreus ao longo do seu HTML. E nos inputs, a gente pode colocar uma classe vive ou uma classe mata. Como que a gente vai saber onde colocar isso daí, né? É o seguinte. Na parte da árvore, a gente começa a contar de baixo para cima. E na parte dos labels, dos bloquinhos, a gente conta de cima para baixo. Só que não é só isso. Calma lá. A gente tem aqui... Então, a gente quer selecionar esse galho direito é o que mata, certo? Então, esse daí é o segundo de baixo para cima. A gente vai pegar o n-1 das labels no que representa o lado direito. Então, a gente vai lá no primeiro, no input que representa o lado direito, a gente coloca a classe mata. O resto é tudo vive. Por quê? Quando eu clicar no mata, o próximo ele vai morrer. É por isso. Você não pode colocar no que você está, porque ele sempre vai para cima. Então, por isso que a gente coloca a classe mata e a classe vive. E os seletores? Como fica a animaçãozinha para ele morrer? A classe morreu, que é aquela div que a gente acrescentou. A gente coloca um game over lá, um background, e aí a gente vai fazer uma animaçãozinha. Essa animação, a gente coloca um tempo que a gente quer que ele morra, que eu vou explicar um pouquinho para frente como que esse negócio do tempo que a gente vai acrescentar. E tem esse fill mode both. Esse fill mode both, ele significa o quê? Antes da animação, ele preserva o estado e depois também. Então, o que acontece? Aqui. De 0 a 99% dos 5 segundos, ele não vai estar aparecendo na tela o background. E aí, no último momento, ele vai aparecer. Então, durante os 5 segundos, quase 5 segundos, ele vai estar invisível e no último segundo ele aparece. E isso vai ser bom para quando a gente mexer com os tempos. Mas deixa isso daí um pouquinho. E aí, a gente quer que quando ele bata no galho, ele morra na hora, certo? Então, o que acontece? A gente pega aquele seletor que a gente colocou lá nos inputs do mata. Quando a gente selecionar ele, a gente pega a div do morreu e tira a animation e põe e faz mostrar esse background. E aí também a gente só pela gracinha para ficar bonitinho, parecido, a gente mexe no Timberman também para trocar pelo túmulozinho. Então fica isso daqui. Beleza? A gente já está conseguindo morrer. Aí, beleza, agora vem a parte do tempo. Para quem já jogou o jogo... Eu vou sair daqui. Para quem já jogou, a cada vez que você corta certo, ele aumenta o seu tempo de vida. Isso também dá para fazer. Vamos lá. Em cada um dos blocos, de novo, a gente acrescenta um progresso, que vai ser esse tempozinho que ele tem de vida. E aí, nesse progresso, também, uma outra animation. Coloca lá 5 segundos, o mesmo do morreu. E ela vai aumentando. Não, no próximo, já mostro. Ela pega e vai aumentar o widget dela de 0% até 50%, que é metade da minha tela, que é onde está acontecendo o meu jogo, é sempre 50%. E aí, o que acontece? A cada vez que eu cortar certo, eu quero aumentar essa minha animação, porque eu quero aumentar meu tempo de vida. Então, quando eu clicar todos os inputs do bloco 1, o progresso e o morreu, porque o morreu está sempre junto, ele vai deixar o animation delay 0, beleza, porque é o primeiro. No segundo, ele vai ter meio segundo.
No terceiro, vai ter 1. No quarto, 1,5. E assim vai. Você vai fazer para todos, para você conseguir, sempre que cortar certo, aumentar aí um pouquinho a sua vida. E beleza, mas ainda tem mais uma coisa, né? Sempre que eu clicar certo, eu preciso sumir com todas essas classes, certo? Essas divs, morreu e progresso, porque tem em todos. Senão, o que acontece? Sempre vai estar lá o do último e não vai funcionar direito. Então, o que acontece? Se eu clicar, se o Vive for o primeiro input, eu vou pegar o irmão, que o mais é o irmão adjacente, que é o input, o progresso ou o morreu. E eu vou dar display none neles. Se eu clicar no segundo, eu pego só o progresso ou o morreu e dou display none neles também. Com isso, tenho lá meu tempinho. Toda vez que eu clico certo, ele diminui o tempo. Então, a gente já consegue aumentar a nossa vida cada vez que a gente faz alguma coisa certa no jogo. Beleza. No Timberman de verdade, pelo menos, eu nunca cheguei numa telinha de você venceu. Mas, como aqui a gente está fazendo negócio menor, tudo e tal, é mais legal, né? Ter uma telinha que você tenha vencido. Como que vai fazer isso? Lá no final, depois lá do chão, a gente coloca uma div também, venceu. E aí, essa daí é só uma dela, não vai colocar em todos, porque você só vence uma vez. Aí, o que acontece? Você vai lá, coloca qualquer coisa, se você quiser pôr um background também, uma imagenzinha bonitinha, você coloca e deixa elas display none, para ninguém ver ainda, porque ninguém venceu. E aí, quando eu clicar lá o meu caso, eu fiz até o 12, mas quando eu clicar lá no último input, ele pega o venceu da display block, certo? Mas, pô, aí também é fácil demais. E sempre você pega, vai lá, clica no último, tá certo. Para deixar um seletor um pouquinho mais... que tenha um pouquinho mais restrição, mas não é mais bonito, a gente vai fazer aquelas coisas dos checkeds. Então, vai ter lá a quantidade dos seus inputs, vai ter todos os checkeds, e aí você pega o venceu. Ou seja, você tem que passar por todos os caminhos para você conseguir vencer, que é o que faz mais sentido. Você não vai lá chegar e pegar o último e pronto. Então, você já tem isso. Espera, vamos lá. Venceu. Meu foi verde, assim, basiquinho, só para... E aí, beleza. A gente já tem o jogo pronto, já está tudo certinho. Ele já anda, ele já morre, já tem tempo de vida. E aí, o que acontece? Aqui, para mim, já está bom para vocês, pelo menos, saberem que dá para fazer, o que dá para fazer, e começarem a ter ideias sobre isso. Então, os desafios que ainda não estão feitos, mas que eu acho que são possíveis de fazer ainda, é a parte de pontuação, que tem cada galho que você pula, ele aumenta um ponto. Esse rotate de cada bloco é o quê? Quando ele corta a árvore, as árvores saem voando. Então, você dá um rotate nessa div para o tronco, né, sair voando. E do Timberman também cortando, que é tudo mexer com animations e transforms e tudo mais. E o play do jogo, porque aqui no meu caso, posso até mostrar para vocês como que tá. Eu dou refresh no navegador e ele já começa a rodar o tempo, já começa a rodar tudo. Ele não tem um start. Então esse também seria uma nova forma de novos desafiozinhos aí para conseguir começar a implementar os jogos. Aí, então, é isso. Eu desafio vocês a tentarem mexer mais, criar mais, pegar outros jogos e tentar. Eu já tentei também fazer já tentei começar a fazer um Pac-Man, já tentei começar a fazer uns outros jogos. É muito divertido, principalmente quando você consegue. Né? Aqui é o GitHub, tá todo o projeto lá, eu comecei a fazer de um jeito. Eu já fiz esse Timberman de umas 3 formas diferentes. Eu comecei fazendo com input, validando os inputs com type text normal. Eu já fiz com access key. Eu já tentei fazer de várias formas e esse eu achei que era a mais razoável. Se alguém quiser conversar comigo, qualquer coisa, tem o meu e-mail, pode mandar e-mail à vontade, conversar, beleza? Pode colocar no projeto. E está aberto para dúvidas. É muito trabalho. Então, quer ver? Eu tenho um CSS de 300 linhas. O meu HTML tem umas 118. Você tem que fazer seletor para tudo. Se eu quiser aumentar um bloquinho aqui,
vai ter que mais um monte de seletor, mais um monte de coisa. Aqui o negócio dos checkers, deixa eu mostrar para vocês, porque ó. Isso dos checkers faz sentido, mas é feio, horrível. Mas não tem como fazer um negócio... Não dá, eu não achei um jeito. Se vocês acharem, eu acho legal compartilharem. Meu nome é Guilherme. Tá. Eu fiquei numa dúvida. Como você poderia fazer os hit tests entre vários elementos? Os o quê? Os hit tests. Tipo, um elemento teve choque entre dois elementos. Ou mais, para poder definir quando o personagem pode morrer, por exemplo. Se um galho... O do galho, por exemplo? Isso. Então, o do galho é aquela parte... Deixa eu até voltar aqui. Porque o do galho, você tem que pegar mesmo, você tem que colocar no input a classe para ele morrer, porque não tem como. Você tem que colocar no anterior, que você tem que falar assim, no próximo você vai morrer, tá? Então, aqui, você tem que... É nesse caso daqui. Você vai ter que montar o seu tronco inteiro, e aí você vai colocar onde eu quero que tenha galhos. Aí você coloca, beleza. Aí depois, agora, você vai ter que ir lá nas labels, lá nos inputs. As classes de vive e morre. E aí você vai ter que ir contando mesmo e testando para depois fazer o seletor, esse daqui. Quando o mata, que é o que você colocou, você clicar nele, o morreu vai aparecer, que é a telinha do game over. Pessoal, uma salva de palmas. Fernanda.